Começamos nesse sábado uma pequena série de 3 encontros. Como do costume, na comunidade Adventista Progresso, nós falamos continuamente durante 3 oportunidades a respeito de assuntos relacionados. Como nós estamos terminando um ciclo na nossa vida, chamado ano de 2013, e vamos começar um novo ciclo, chamado ano de 2014, é muito importante nós refletirmos sobre quem é a pessoa mais importante da nossa vida, porque dependendo quem seja, assim será a sua e a minha vida. Será que Deus existe? O que você acha? O tema que você pode... Eu até modifiquei um pouquinho o título. Se você olhar no seu boletim, em mãos, você vai ver que o tema aí é outro, o título é outro. Eu coloquei Deus não existe. Aí depois eu pensando, refletindo, eu falei, vou transformar. E transformei numa pergunta, será que Deus existe? Bom, nós vivemos numa sociedade que os meios de comunicação estão a todo tempo comunicando. Estamos sempre sendo influenciados, sempre estamos sendo tocados com alguma mensagem, alguma comunicação. Será que Deus existe na nossa sociedade? O que é a nossa sociedade? O que é a mídia? Enfim, a televisão, o cinema, as revistas, os jornais, né, as novelas, seja lá o que for, está transmitindo a respeito de Deus? Bom, eu dei uma olhada em algumas revistas, pelo menos em algumas capas de revistas, para descobrir o que elas estavam falando e se estavam falando alguma coisa de Deus. Porque, afinal de contas, será que Deus existe? Quando você vai olhando as diversas revistas, você vai notar que sempre tem alguém que chamou mais atenção, não é? Que chamou mais atenção. São várias revistas, isto. E essas revistas, elas vão trazendo as grandes estrelas, os grandes astros da nossa sociedade. E, naturalmente, se Deus existe, ele deve estar numa das capas de revista que são colocadas aí nas bancas de jornais para o nosso país todo. Mas onde Deus estava? Ou onde está Deus nas revistas mais populares? Incrível que procurando, fiquei um tempão no Google lá e procurando, e eu não encontrei Deus na capa das revistas. Deus não é capa de revista, Deus não é citado nas capas de revista, Deus não é fotografado para ser colocado nas capas de revistas. Não há nenhuma frase inteligente que Deus tenha falado através dos seus profetas que merece uma capa de revista. Não existe. Parece que aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez, absolutamente não é reconhecido, não é notado, não é aceito, porque se fala de tudo nas revistas, mas não se fala de Deus. O que aconteceu com Deus? Bom, as revistas não falam nada de Deus. Vamos ver então o que as músicas mais populares falam a respeito de Deus. Afinal de contas, nosso povo é um povo alegre, é o país da música também, né? Mas veja só, procurando ali entre as mais populares, o Google é muito bom, né? As músicas mais populares de 2013, você joga ali, ele apresenta. E de acordo com uma lista divulgada pelo Escritório Central de Arrecadação, o ECAD, a música Titanium, de David Guetta, é assim que fala? Tá? Bom, é esse o indivíduo. Foi uma das mais tocadas nas baladas do país em 2013, ainda está sendo tocado, não é? Até meu filho, que não frequenta baladas, mas eu acho, né? Eu estava preparando a mensagem, né? E quando ele coloquei ali o vídeo para editar, ele olhou e falou, pai, o que você está fazendo com essa música? Eu falei, não, filho, é um negócio aqui, não vou te contar, não. Pai, essa música é de balada. Eu falei, como que você sabe? Você não vai em balada, né? Eu acho, né? Eu sei, tá? Mas veja só, e aí eu achei a música desse indivíduo, e aí eu comecei a prestar atenção no que essa música falava, o que o vídeo, o clipe apresentava. Se essa é a música que está no top, tem que falar alguma coisa de Deus. Será que vai falar alguma coisa de Deus? Alguém disse que os poetas e os músicos, quando eles estão bem inspirados, eles compõem canções
letras magníficas, arranjos formidáveis. E eu fiquei curioso, e Titanium não fala nada de Deus. E todo mundo está curtindo nas baladas, e é de conhecimento de todos, pelo menos da classe mais jovem. Bom, aí eu pensei, vamos procurar agora entre os brasileiros, né? O nosso país é um país religioso, não é o maior país do mundo, então Deus deve ter alguma brechinha em alguma música. E eu fui procurar e eu descobri, por exemplo, que no 6º lugar, nós encontramos uma música de João Lucas e Marcelo, com participação especial de MC K9. E a música chama-se Louquinha, né? E por motivos óbvios eu não vou colocar, né? Porque não dá, certo? Estranho, Deus também não está na música Louquinha. E é a 6ª música nas paradas de sucesso. Onde Deus está? Bom, parti então para a 7ª música das 10 mais tocadas e encontrei Camaro Amarelo, tá? Munhoz e Mariano. Eu falei, não, Deus deve estar ali naquele Camaro. Não é possível. Eles têm que estar falando alguma coisa a respeito de Deus. E aí lá diz assim: agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de Camaro Amarelo. Hã? Parece que eu escutei alguém repetir aqui. Que isso? E agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no Camaro Amarelo. Deus não estava lá no Camaro Amarelo. Deus não estava lá. E eu falei, mas como? Deus não está nas revistas, Deus não está nas principais músicas. Bom, sem dúvida alguma, Deus, ele está sendo esquecido, né? Bom, vamos lá. Aí eu falei, bom, agora vamos para a televisão. E aí eu falei, as novelas. Não, a novela tem que ter, falando de Deus. Deus estaria nas novelas? Puxa, o brasileiro assiste novela, ama novela. Eu sei que aqui ninguém assiste, tá? Mas o brasileiro ama as novelas, tá? E aí, olhando uma das novelas, eu estava procurando o herói, né? É o protagonista ou é o antagonista, né? Sempre tem isso, tá? Antagonista e protagonista. Bom, as novelas, elas representam os valores de uma nação, de uma sociedade. E seus astros e estrelas devem representar os valores dessa sociedade. Olha, já pensou nisso? Os personagens principais das novelas, eles representam os valores da nossa sociedade. E aí, eu fiquei preocupado. E agora? Será que a novela vai falar de Deus? Mas parece que não. Deus também foi retirado das novelas. Outros valores estão sendo colocados diante das pessoas diariamente. Que coisa. Esqueci as novelas, me decepcionei, não dá. Vou para Hollywood. Hollywood vai me ajudar. Os heróis. Deus tem que ser pelo menos um herói. Tivemos há pouco tempo pelo pastor Breno, não é, uma série que falava sobre os heróis. Aí Jesus, o maior dos heróis. Mas Hollywood também não me ajudou, porque eu vi ali o Homem de Ferro, mas não vi Jesus. Eu vi ali o meu malvado favorito, como que é? É isso? É, olha lá, tem gente que está até fazendo assim, né? Então, mas cadê Jesus? Eu procurando Jesus, aonde foi parar Deus? Deus também não está nos filmes. Que coisa, o que aconteceu com a nossa sociedade? Bom, desisti, vou para os jornais. Afinal de contas, o jornal é mais sério, tá? E aí eu coloco no Jornal Nacional, procurando notícia sobre Deus. William Bonner abre e fala, Deus está em alta na nossa sociedade. Milhares de pessoas estão encontrando Deus na sua vida. Deus está sendo reconhecido nos lugares mais distantes desse planeta. Mas William Bonner também não fala nada a respeito de Deus. Não fala nada a respeito dos valores. Então eu falei, vou sair da televisão, não dá. Vou para os jornais impressos. E chegando aos jornais impressos, fui lá para o estado de São Paulo, para o estado de Minas. E nas primeiras páginas, Deus também desapareceu. Deus não é notícia. Deus não é primeira página nos jornais. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Por que isso está acontecendo? Nós somos uma geração muito singular. Foi lançado contra nós
um assalto planetário, gigantesco, global, maciço, um assalto contra a crença em Deus. E mais do que qualquer outra força isolada, são as artes que predominam, os agentes de influência que nos ensinam, moldam o nosso caráter, moldam nossos valores, moldam nossas crenças. E às vezes nós nem paramos para pensar que estamos sendo educados pelas revistas, pela televisão, pelos filmes e, incrível, pelas novelas. Por meio da tecnologia, o mundo passou a ser uma paróquia da TV, do cinema e da literatura. Olha que interessante. Os entrevistadores, eles são os profetas. Os atores e os músicos são os sacerdotes. Os scripts dos programas são as escrituras sagradas, desde que não haja restrições morais. Fique bem claro, não é? Tem que ser liberado. E esse sacerdócio conta com adoradores, que se assentam diariamente, à semelhança de nós, para adorar os seus deuses. A adoração do próprio homem, e sendo influenciados por essa adoração na sua própria vida. Costumes, usos, palavras, estilo de vida, educação de filhos, tudo isso, somos influenciados. E assim, no seu guia de mensagem, você vai encontrar: o mundo é barulhento e cheio de distrações. Ficamos fascinados demais pela sobrevivência, pela busca da felicidade, que nós perdemos alguma coisa pelo meio do caminho. O que aconteceu com Deus? Vivemos numa sociedade onde as informações entram em contradição com Deus, ou simplesmente ignoram a Deus. Deus não existe. Repare que o estilo de vida dos personagens todos, tá? É como se Deus não existisse. Repare que as notícias, Deus não existe. Repare que tudo, Deus foi apagado, retirado, expulso. E nós estamos ali, sendo educados, moldados, formados por toda essa gama de pensamentos. Muitos têm apagado o fogo sagrado na sua vida, né? Aí no guia de mensagem número 2, têm ficado sem alimento espiritual, e suas almas têm crescido atrofiadas e vazias. Será que o sagrado, que os antigos nos legaram, e foi tão bom, é menos acessível a nós hoje? Thompson tinha uma vida muito turbulenta. Final do século XIX, início do século XX. Ele saiu de casa porque havia brigado com os pais, com a família, e ele, como não tinha para onde ir, ele foi para a rua, as ruas da cidade de Londres, na Inglaterra. Não ia para a escola, virou um andarilho, viciado em drogas já naquela época. Não era crack, nem cocaína, nem maconha, era ópio, na Londres da virada do século. De noite, ele andava às margens do rio Tâmisa, e ele deitava-se para dormir pertinho da água. De vez em quando ele pegava um jornal velho no lixo, folheava, achava interessante, não concordava, e ele arrumava um papel, um lápis, escrevia e mandava uma cartinha para o editor. Imagine um mendigo andarilho mandando cartinha para o editor. E eram cartas inteligentes, de uma pessoa que estava pensando apesar da sua condição. Interessante que Francis Thompson, ele continuou a escrever, e o editor nunca sabia quem era o escritor. E Thompson tinha sempre na mente dele uma passagem da Bíblia, que está lá em Gênesis 28, 16. Abra lá a sua Bíblia. É a história de Jacó, quando Jacó estava dormindo, e ele sonhou com uma escada onde os anjos subiam e desciam. Jesus, no futuro de Jacó, disse que aquela escada, não é, era ele próprio, não é, porque o céu se comunica com a terra através do Messias,
do Messias de Deus. E finalmente, Thompson ele é confrontado sempre na sua mente pelo Espírito que o guiava. No capítulo 28, no verso 16, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Thompson estava viciado, largado, andando pelas ruas, como milhares e milhares, sendo influenciado por uma sociedade que está colocando Deus de lado, ou colocava Deus de lado já na sua época. Mas finalmente ele acorda e ele reconhece que Deus está nesse lugar. É a partir da nossa crença ou descrença, anote aí, é a partir da nossa crença ou descrença em Deus que se formam todas as nossas convicções. Parou para pensar nisso? É a partir da nossa crença ou descrença que todas as outras convicções são formadas. Seus atos, suas escolhas, suas decisões. Saindo do Thompson e indo para outro ser humano, chamado Nietzsche, ou chamava-se Nietzsche, ele disse que ele havia procurado a Deus e não tinha encontrado. Interessante que o rei Davi, lá no Salmo 139, ele diz assim: se eu subir para o monte, ali tu estás. Se eu descer para o túmulo, ali também te encontrarei. Se eu for para a profundeza do mar, de ti não fugirei. Davi reconhecia a presença de Deus em todos os lugares. Nietzsche procurou Deus e não achou. As Escrituras ensinam, 5, que o problema da descrença humana não é a ausência de provas a respeito de Deus, antes é a supressão das provas. É a supressão das provas. As pessoas não querem reconhecer as provas, não querem aceitar as provas. A grande questão para a vida de cada um de nós é: o homem pode viver sem Deus? Estamos terminando um ano. Como foi sua vida com Deus até aqui? Vamos começar um novo ano. Como será a sua vida com Deus lá, no futuro próximo? Alguém pode dizer: mas eu não frequento a igreja, eu vim aqui hoje, quem sabe pela primeira vez, mas eu creio em Deus, não é porque eu não frequento que eu não creio. Tá bom, que Deus que você crê? O Deus que a novela, a televisão, o cinema, as revistas, a literatura, os filósofos de plantão ensinam? Ou você crê no Deus que enviou Jesus Cristo? Se for assim, então você tem que conhecer mais a Bíblia, se interessar mais pela palavra, para que você possa entender os desejos desse Deus. Ou você vai ficar com aquele famoso eu acho que Deus é assim. Tá bom, liberdade. Liberdade não é garantia de estarmos certos, é apenas a garantia de você poder escolher o caminho que quer seguir. Agora, se Deus existe, qual é a natureza do seu caráter? Aí no seu guia de mensagem número 4, Deus comunica-se com a humanidade de muitas maneiras: pela razão, complete, pela experiência, pela história, pela emoção, pelas escrituras e pela encarnação, isto é, de Cristo, quando Deus se fez carne. Então veja, Deus ele quer propor, ele propõe, ele encarnou. Ele trabalha com ideias, com pensamentos, com mentes, com pessoas que raciocinam, que pensam, que fazem escolhas diariamente. Deus não ficou sem se comunicar com a humanidade. Augusto Conte acertou quando ele disse o seguinte: as ideias governam o mundo ou lançam o mundo no caos. As ideias governam o mundo ou lançam o mundo no caos. Aplique isso à crença em Deus. Sendo assim, o que significa ser ateu? E aí eu fui procurar algumas definições de ateu. O ateísta é deliberada, definitivamente dogmático na sua negação da existência de Deus. A Enciclopédia Filosófica diz o seguinte: ateísta é a pessoa que afirma que não há Deus.
Ateísta, escrevem outros, que é a pessoa que se apega à matéria como o fim absoluto, para negar o absoluto de Deus. O que importa é só o que vemos, o que sentimos, o que compramos, o que fazemos, o que podemos ver, o que podemos palpar. O ateísta é assim. Bom, se nós pegarmos esse gancho de que ateísmo baseia-se naquilo que é palpável, naquilo que se vê, naquilo que se sente, então os editores das revistas, eles estão dentro de uma filosofia bem ateísta, porque eles só falam naquilo que se vê, que se toca, que se admira. Quando você analisa as novelas e os filmes, né, pelo menos a grande maioria deles, tá, você vai ver que também os filmes e as novelas, as produções são feitos como se Deus não existisse, que existisse só a matéria. Eles não se autodenominam ateus, mas as suas obras falam de ateísmo. Interessante, já pensou nisso? Eu nunca tinha parado para pensar exatamente assim, mas me parece ser assim. Os autores, os roteiristas, não colocando Deus, deixando só, estão apenas ensinando e propagando a ideia de que não há Deus. Voltando lá para o Nietzsche, esse indivíduo, final do século XIX, início do século XX, tá? Seu pensamento foi tão radical, que mais radical do que todos os outros construtores da história. E ele escreveu uma parábola interessante. A parábola chama-se O Louco. O louco chegou pela manhã, numa manhã ensolarada como essa, pegou uma lanterna e foi para o meio da praça procurando Deus. E aí ele foi: onde está Deus? Estou procurando Deus. Aí os indivíduos que estavam na praça ali só para bebericar alguma coisa, falaram: que Deus saiu. E o outro gritou: não, Deus está dormindo. E o outro gritou: não, Deus está viajando. Ele falou assim: não, mas estou procurando Deus, onde está Deus? Lembre-se que essa é a parábola de Nietzsche, não é? Um ateu. E assim, o indivíduo vai, o louco vai procurando, e aí o louco salta diante dos seus amigos que ali estavam, crava os olhos neles e diz: onde está Deus? E ele mesmo responde: eu lhes direi, nós o matamos, eu e você matamos Deus. Podemos escutar os coveiros trabalhando, sepultando a Deus. Deus também entra em decomposição. Esse pensador é uma das maiores influências no mundo. Traz pensamentos desse quilate, que estão presentes na televisão, nas revistas, nos jornais, nos filmes. Tudo está ali, preparado. Agora você e eu entendemos por que Deus desapareceu. Por que William Bonner não fala de Deus? Por que as revistas não falam de Deus? Por que quando se fala de Deus é para um escândalo envolvendo algum pastor? Por quê? Tudo tem uma explicação, uma origem. Tudo tem uma razão de ser. E alguém aqui que vem nessa manhã, nesta igreja, também não crê exatamente em Deus. O estado de Nietzsche era funéreo. Eu achei interessante essa frase. O estado de ânimo de Nietzsche era funéreo. Segundo ele, a vida deveria ser redefinida e reconstruída com um novo fundamento, sem Deus. Guia de mensagem número 6 diz: o perdão de Deus nos possibilita um novo começo. Uma das alegações de Nietzsche era que o cristianismo tinha paralisado, ou tinha um potencial de paralisar todos os seres humanos. De fato, Nietzsche, ele disse que a mensagem cristã era o ponto mais baixo do progresso humano e deveria ser eliminado da face da terra. Que coisa, ele pensava assim. E veja como ele influenciou. Na TV nós não encontramos mais Deus, Nietzsche está vencendo. Nos filmes, a maioria deles, nós não encontramos mais Deus, Nietzsche está vencendo.
Nas novelas, ao contrário, Nietzsche está vencendo, o profeta do ateísmo está vencendo, nossa sociedade é secularizada. O que aconteceu? O que aconteceu conosco que também nos deixamos secularizar? Isto é, viver para o presente século, na atualidade. Nietzsche venceu. Aí é o título da minha mensagem que está no boletim: Deus não existe. Nietzsche venceu. Deus morreu. Deus morreu para milhões de pessoas que estão vivas, mas que não conhecem a Deus. Vivem para trabalhar, vivem para comprar, vivem para sobreviver. Deus, dentro dessa nova reconstrução da nossa sociedade, a prometida grandeza e harmonia que o ser humano ia prover um para o outro não existe. Quando você assiste o Jornal Nacional, você abre as revistas, você procura, nós vamos encontrar discórdia, fofocas, violência, vazio, busca pelos prazeres como objetivo maior da vida, alienação uns dos outros. Tudo isso é cantado. Tudo isso é cantado. Alguém disse o seguinte: mudem os compositores das músicas e você mudará um país. Que coisa! Que coisa! Para essas pessoas Deus não existe. Número 7 do guia de mensagem. A cruz revela por si só, não um Deus taciturno, um Deus cochilando, desligado do cenário humano, mas um Deus que está bem no meio dos nossos conflitos e nossas lutas. Sabe, Jacó, ele precisou acordar do sono para ele dizer o seguinte: Deus está neste lugar e eu não sabia. Tudo está preparado para você ficar ignorante a respeito de Deus. Mas você também precisa acordar do seu sono e dizer como Jacó: Deus está nesse lugar, planeta Terra, nessa sociedade, nós, e eu não sabia. Você pode até ter um conhecimento intelectual de Deus, mas você precisa ter uma experiência de coração com Deus. Deus não existe? É assim que você vive? Como se Deus não existisse, brincando com as coisas de Deus? Deixando as coisas de Deus para lá, para depois? Então Deus também não existe para você. Você também está defendendo as ideias do profeta Nietzsche? Você está em conexão com a mídia, com a televisão, com o cinema, com as revistas, a literatura, os jornais? Tudo isso pertence ao mundo. E o mundo um dia passará. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se você tem o desejo de dizer: Senhor, eu não quero mais Nietzsche na minha vida. Senhor, eu não quero os valores do secularismo, Senhor. Eu quero os valores da Tua palavra. Eu te convido então a ficar em pé. Se você tem esse desejo, fique em pé. Se você não tem, pode ficar sentado. O momento agora é de nós deixarmos Nietzsche para lá e nos apegarmos ao Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque não é aos sábios do mundo que o Senhor se revela, mas aos contritos de coração que o Senhor se apresenta. Aqui estamos nós, ó Deus, no mundo secularizado, numa sociedade que expulsou o Senhor daqui. Mas por favor, Senhor, não saia da nossa vida, da minha vida, da nossa família. Restaure em nós, Senhor, a comunhão contigo e nos ajude a entender quem somos e quem é o Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.